Olá, alunos do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias e hoje a nossa aula, Vocabulário, Alma do Texto, parte 1. Professor Elaine está aqui ao meu lado. Vamos ver então os objetivos da aula de hoje. Olha só, analisar textos de diferentes gêneros textuais, quanto às condições de produção, ao suporte, às temáticas, assim como quanto ao emprego de recursos gráficos, infográficos e outros, para produzir efeitos de sentido pretendidos pelos autores. Professor Elaine, olá. Bom dia, Mauro. Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham. Tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar aí com a nossa aula, com o mesmo texto ainda, o artigo de divulgação científica. Hoje será uma aula mais de leitura e interpretação, com foco no vocabulário, ok? Então, vou colocar aí para vocês na tela a nossa perguntinha inicial. Vamos lá, então. Quais estratégias podemos utilizar durante uma leitura para compreender algumas palavras que desconhecemos? Cite ao menos 2 estratégias. Então, quando vocês estão fazendo a leitura de algum texto, que vocês encontram lá alguma palavrinha que vocês não conhecem, como é que vocês, quais ações vocês tomam para identificar o significado daquela palavra? O que vocês fazem? Tá bom? Então, citem aí pelo menos 2 ações que vocês produzem. Vamos lá, então? 2 minutinhos para vocês responderem. Estamos de volta. Olha só, vou começar com os bons dias aqui, pro Valéria mandando bom dia, meus lindinhos da Escola Oswaldo Chiavon Bebedouro. Bora lá? Então, bora lá, pessoal de Bebedouro. Escola Oscar Valdomiro também, bom dia para vocês. E vamos às respostas. Vamos aqui, ó, aluna Meissa Cristi, anotar, ver o que significa. Então, faz uma anotação para ver o que significa. A aluna Maria Laura, pesquisa essa palavra no dicionário. O aluno Daniel dizendo, eu pergunto ou pesquiso, é lá da PEI Valdemar, bom dia para vocês. A aluna Riandi dizendo, eu procuro no dicionário, o Rafael também diz que usa o dicionário, a Emily dizendo que usa o dicionário ou a internet. A Tainá diz que relê o texto para tentar entender. A Vivian, eu pergunto para o meu pai porque ele lê bastante. Olha só, tem um dicionário já ali ambulante do lado dela. Então, está certinho. Só uma dica para vocês melhorarem as respostas. Vocês colocaram aí, internet. Ok. Mas lá na internet, quais sites vocês procuram, quais ferramentas? Então, é um dicionário online, é algum canal, por exemplo, que seja do conteúdo específico que vocês estão fazendo a leitura. Então, sempre especificar, porque a internet é um mundo, né? Sim. Tá? Então, a partir da internet, quais outros mecanismos ali vocês utilizam, tá? Então, o dicionário está certíssimo, pode ser tanto dicionário físico
quanto online. Essa estratégia de reler o texto é muito interessante. Terminar a frase, né, ou o período ali, o parágrafo todo, que muitas das vezes você consegue inferir, ou seja, compreender dentro daquele contexto o que a palavra significa. Perguntar para os pais, alguém que está próximo, também é legal. Mas, às vezes, pode ser que a pessoa também não saiba, né, Mauro? Não saiba, é verdade. Mas são as ferramentas, né? Sim, mas está certinho, buscando. Tá bom? Só para ir ampliando aí o conhecimento de vocês. Muito bem. Aí nós temos duas definições para vocês. Vamos lá, então. Primeiro, glossário e depois vocabulário. Tá? Eu vou inverter aqui a ordem. Então, vamos primeiro pelo vocabulário. Então, vocabulário nada mais é do que uma lista de palavras em ordem alfabética com seus respectivos significados. Tá? O glossário, gente, ele não deixa de ser um vocabulário, ele também é. Então, você fala, professora, mas é a mesma coisa? Mais ou menos, tem um detalhe ali. O glossário ele está numa obra específica, porque dentro dessa obra que eu estou fazendo a leitura, eu vou verificar quais palavras que tem ali que são mais diferentes, que são específicas daquele texto. Então, por exemplo, hoje nós vamos ver o glossário, o vocabulário deste texto, que nós já vimos que tem muitas palavras diferentes que não são comuns no nosso cotidiano, tá bom? Então, o glossário é um vocabulário? É, mas é um vocabulário específico de uma obra, de um livro, de um artigo, de uma reportagem, ok? Quer complementar, Mauro, alguma coisa perfeito, aí? Está perfeito, é isso mesmo, né? O vocabulário é mais amplo, né? Uma lista de palavras, o próprio dicionário é uma lista de palavras, né? Já o glossário é específico do texto, perfeito. Isso, ok? Então, se os professores quiserem comentar alguma coisa, depois o Mauro vê aqui e me fala, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá, continuando com a nossa leitura deste texto, só que já é a parte 2. Então, está lá na página 43, tá? Do Aprender Sempre. E eu fiz aí algumas adaptações, tá bom? Então, vamos lá. Leia a última parte do artigo. Dados comprovam o aumento de eventos climáticos extremos em São Paulo. Note que, no texto, há algumas palavras grifadas. Esses grifos correspondem a termos que, talvez, necessitem pesquisar seus significados. Dessa maneira, sugerimos que as consulte em um dicionário eletrônico ou impresso para que você possa ampliar a compreensão do texto. Então, vamos lá. Dados comprovam o aumento de eventos climáticos extremos em São Paulo. Número de tempestades registradas... Olha só o erro aí, deixa eu ver. Número de tempestades registrado nos últimos 20 anos já é a maior que nas 6 décadas anteriores. Então, registrado ali está certo. Então, vamos lá. O aquecimento global causado pelo aumento das emissões de gases do efeito estufa para a atmosfera está em curso desde meados do século XIX, deflagrado pela Revolução Industrial, mas se acelerou principalmente a partir da década de 1980, por conta do aumento no uso de combustíveis fósseis e na derrubada de florestas tropicais. Os últimos 5 anos, de 2015 a 2019, foram os mais quentes do planeta, já registrados pelo homem. Vocês vão observar que, quando eu colocar para vocês o glossário desse texto, eu acrescentei muitas outras palavras, tá? Então, temos aí essas palavras, expressões que estão grifadas, mas lá na frente eu coloquei outras que acredito que seria necessário para a gente melhorar aí a compreensão do texto, principalmente pensando aí no ano que nós estamos trabalhando, que é o 6º ano. Tá? Repetindo, sabemos que esse texto é denso para o 6º ano, tá bom? Mas vamos aí com calma tentando trabalhar algumas coisas que é legal também até para o vocabulário dos alunos, né, Mauro? Exatamente, exatamente. Tá? Para ir ampliando. Então, vamos lá. Pode pôr para eles, por favor. Péssima notícia para quem vive nas cidades. Mais de 80% da população brasileira, em especial para as populações mais pobres e vulneráveis, que vivem nas regiões de maior risco para enchentes e deslizamentos. Afinal, as chuvas não matam por conta própria. Um evento de precipitação extrema não é um desastre natural por si só, dizem os pesquisadores. Os chamados desastres naturais, na verdade, resultam de uma combinação de fatores climáticos, meteorológicos, urbanos, econômicos e sociais, ou seja, são também desastres antrópicos, resultantes de ações humanas e não apenas do clima. Nós comentamos um pouquinho sobre isso, né, na aula passada, que vimos lá aquele cartaz sobre leptospirose,
Então, a gente discutiu. Ok, temos enchentes na cidade, por quê? Por falta de responsabilidade dos governantes? Também, né? Mas e a população? Será que a população faz o descarte adequado? Né? Acredito que aí no bairro de vocês, pelo menos no meu bairro, lá no antigo bairro, eu via muito isso. Então, o pessoal faz mudança e joga onde? O resto dos móveis, entulho. Às vezes joga até lá no muro do vizinho, abandona né? na calçada, né? Fica tudo ali, encostado, como se fosse uma lixeira, né? Isso mesmo. Total falta de respeito. Sim. A gente sabe que tem uma grande dificuldade, mas talvez, quem sabe, se tentarmos, pelo menos, ligar lá na prefeitura, né? Ó, eu tenho aqui alguns entulhos, algumas coisas para serem descartadas, como eu posso fazer esse descarte? Então, a gente tem muito aquela questão, né? Ah, nem vou ligar, porque não vou mandar ninguém. Mas nem tentamos. Né? E é aquela coisa, né? Limpei dentro da minha casa, né? Lá fora o pessoal se vira, a prefeitura se vira, só que é o espaço que você vive, né? Isso. E volta contra você. Né? Não tem jeito. Por isso que a gente tem aí, pode pôr para eles, por favor, ó, de baixo para cima, deixa eu ver, acho que é a quinta linha. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Isso, na quinta linha de baixo para cima temos lá. Desastres naturais, entre aspas. Observem aí que é para marcar essa expressão de que, não, nesse caso não é nada natural, não né? Tem nada natural. É causado pelos prejuízos que o próprio homem traz à natureza. Tá bom? Vamos lá, continuando. Tem algum comentário aí de algum professor? Não, tranquilo. Estão falando exatamente sobre esse tema, né? Que o pessoal joga no rio, joga no córrego, joga nas calçadas. Ou seja, vai se livrando dos problemas que está interno na casa dele, achando que aquele espaço ali ao redor não vai trazer nenhum problema e sabe que, na verdade, está atrapalhando a vida dos outros e vai atrapalhar dele também. Isso, né? Muito bem. Vamos lá, então, continuando aí a leitura. Os deslizamentos de terra só matam pessoas porque essas pessoas são forçadas a viver em áreas de risco onde não deveriam. Então, observem aí o tanto de problemas sociais que nós temos dentro desse texto. Então, não estou falando apenas do aumento de chuvas, né? Mas a gente traz aí problemas sociais também. Então, é claro que a gente tem muito, nem vamos entrar aqui em detalhes, mas não posso deixar de comentar, né? Então, geralmente, de dezembro a janeiro, que a gente tem ali uma grande precipitação, né? Sim. Quando tem os deslizamentos, e ali muitas pessoas perdem as suas casas, muitos falam, mas também foi morar ali. Queria muito estar morando ali, né, Mauro? Quem não quer morar ali onde o pessoal está? Então, assim, é problema social também. Social. Então, observem que aquilo que a gente sempre está falando aí, é um texto que está tratando aí do aumento das chuvas em São Paulo, ok, mas observem o tanto de conteúdo, de subtemas que nós podemos tirar desse texto. Tá bom? Vamos lá, então, continuando aí a leitura. As ruas só enchem de água porque os rios foram canalizados e as cidades impermeabilizadas, cobertas de asfalto e concreto. Ou seja, não tem para onde a água... Não tem para onde a água drenar. Né? Então, ela vai... É como se fosse uma piscina, né? Sim. Vai enchendo, enchendo, aí os córregos lotados aí de lixo, entulho, e por aí vai. Então, olha só o tanto de problema que nós temos, tá bom? Continuando. É verdade que tempestades, enchentes e deslizamentos sempre existiram e continuarão a existir. Como sempre, fazem questão de ressaltar os céticos das mudanças climáticas. O que mudou foi a frequência e a intensidade com que esses eventos estão ocorrendo, com um poder cada vez maior de destruição. E isso, garante Ambrissi, é uma anomalia gerada pelo homem. Ok? Continuando aí. Você pode ler um pouquinho, Mauro? Posso sim. Os efeitos climáticos globais, segundo eles, são exacerbados por fatores urbanos locais, como o efeito ilha de calor gerado pelo excesso de concreto e pelo déficit de áreas verdes nas cidades. O aumento da temperatura média da Terra no último século foi de 1 grau Celsius, o que já é muito grave. Mas na cidade de São Paulo, esse aumento chega a 4 graus Celsius. Por causa dessa ilha de calor, o concreto absorve calor durante o dia e libera essa energia térmica durante a noite, aumentando tanto a temperatura diurna quanto a noturna. Isso favorece a formação de nuvens mais profundas que produzem chuvas mais fortes e mais concentradas sobre a cidade. Isso. Só reforçando aqui. Então, observem que esse artigo que estamos lendo, ele vai tratar tanto de questões naturais, né, quanto os problemas que não são naturais, que o próprio homem aí causa. Tá bom?
Continua aí, Mauro, por favor. É por isso, vamos lá na tela para isso, é por isso também que São Paulo não é mais a terra da garoa. A brisa que trazia a garoa no fim da tarde continua entrando mais a umidade que vem junto com ela, agora evapora antes de cair na cidade, explica Ambrise. A própria cidade contribui para aumentar sua vulnerabilidade climática, resume o professor. Só reforçando aí, né, que nós temos um especialista comentando sobre o assunto, que isso é muito importante nos textos de divulgação científica, para fortalecer a ideia que é comunicada, trazer veracidade às informações. Lembrando que, mesmo quando nós temos um especialista ali falando no texto, nós temos que confirmar, né, realmente essa pessoa é especialista, quais outros artigos, quais outros estudos essa pessoa publicou sobre o assunto, ou se o nome dele não foi usado em vão, né? Dele ou dela. Tá bom? Então, super importante isso. Aí temos essa imagem para fortalecer o que ele vai falando no texto. Tá bom? Coloquei aí para vocês. Vamos pular esse pedaço, né? Vamos aí falar um pouquinho sobre o vocabulário. Muito bem. Então, retomamos a leitura do texto, né? Nós estamos aí na segunda parte do artigo. Eu acredito que, mesmo ele sendo denso, como nós intensificamos a leitura da primeira parte, essa segunda já ficou um pouco mais acessível para vocês a compreensão. Coloquem aí para os seus professores, vão colocando no chat, para eu ter essa ideia. Se agora a segunda parte ficou um pouquinho mais fácil para vocês, se vocês estão com a mesma dificuldade do início ou não. Enquanto os professores, vocês vão falando para os professores, eles vão colocando no chat, eu vou comentando aqui o vocabulário com vocês, tá bom? Vamos lá, pode colocar para eles aí, por favor. Então, temos aí uma primeira palavrinha, tá? Então, temos anomalia. O que será anomalia? Uma dica que eu sempre dou para os alunos também é vocês pensarem com qual palavra que vocês já conhecem que essa nova se parece. Então, por exemplo, anomalia faz lembrar de quê? Né? Então, alguma coisa anormal, que foge do normal, que foge da normalidade, do comum, vocês podem fazer essa relação também, porque muitas das vezes vocês podem estar numa situação que não tem acesso a um dicionário e nem alguém que possa auxiliá-los. Então, essa é uma estratégia também. Faz uma relação, né, com qual outra palavra que existe também, que ela se parece, e, claro, sempre retomando a leitura para verificar se encaixa no texto ou não. Outra coisa que eu me lembro, Mauro, que sempre acontecia, né? Quando a gente ia trabalhar com eles o dicionário, o vocabulário, e geralmente eles olham somente o primeiro significado, né? Sim, e já colocam lá. Sempre fazer a leitura de todos os significados que estão ali, para verificar qual que está adequado para o texto que vocês estão fazendo a leitura. Exatamente. Porque nem sempre a primeira definição ela vai se encaixar. Exatamente. Né? Essa polissemia, né, que as palavras têm, então, os diferentes significados em contextos diferentes. Se você pegar o primeiro, você pode não estar adequado ao texto, como você falou. Né? Isso mesmo. Tem que provar aqui que está adequado ao texto. Então, vamos lá, pode colocar para eles de novo, por favor. Então, o que será uma anomalia? Isso aparece lá no texto. É legal depois vocês puxarem setinhas no texto de vocês, da palavra, colocarem o significado, ou no caderno, tá bom? Isso é sempre bom fazer esse trabalho de reescrita ou de escrita para ir focando o conteúdo, ok? Então, o que pode ser uma anomalia? Quais são os possíveis significados, tá? O que se desvia da norma, da generalidade. Por isso que, quando estamos falando de pessoas, é complicado a gente falar, nossa, que anormal. Que anormal, é verdade. Né? Então, se torna algo aí não muito legal. Como se existisse uma norma, né? Isso. Para ser a pessoa. E, na verdade, as pessoas são diferentes e tem essa pluralidade. Né? Tá bom? Algo irregular, que seria uma irregularidade. Pode deixar para eles, por favor, na tela. Ou deformidade, monstruosidade. Sim. Como nós estamos falando dessa questão de mudanças climáticas, acredito que ali as duas seriam interessantes, mas ainda a segunda, irregularidade. Então, nós percebemos aí que o clima tem tido uma irregularidade, as estações não têm sido regulares, ok? Acho que a última já não caberia tanto nesse caso. Isso, né? Não cabe. Não caberia. Até mesmo porque nós vimos que a linguagem de um artigo científico é muito mais formal. Né? Então, quando a gente coloca aí deformidade, monstruosidade... Seria um sentido muito figurado, isso, né? E aí não caberia. Muito bem. Informal. Muito bem. Outra palavrinha, antrópico. O que será isso, antrópico? Então, observe que é um adjetivo, ou seja, vai trazer uma característica. Tá?
Então, relativo ao ser humano ou à sua ação, que resulta da ação humana. Nós estávamos lá comentando, né, quais são as ações do homem que estão prejudicando a natureza. Então, por isso que o autor utilizou essa palavra aí, antrópico, tá? Okay? E aí eles gravam também esse antro, é bom para as outras palavras, né? Sim. Antropocêntrico, antrópico, que tem esse antro aí é um prefixo ligado a homem, né? Tem relação com homem. O significado desse prefixo é homem. Isso, então, homem no sentido de ser humano. Quem gosta né? de gravar, por exemplo, essas dicas, falar quando virou antro, lembrar que está se relacionando à palavra o ser humano, né? Isso, muito bem. Continuando aí. Cético. O que será uma pessoa cética? Observe que também é um adjetivo. Se é um adjetivo, vai trazer aí uma característica, tá? Então, pertencente ou relativo ao ceticismo. Observem que a primeira definição já não vai ajudar muito, certo? Ela é meio que falou de si mesma, né? Isso. Né? Então, por isso que é importante continuar a leitura. Aí, observem que nós temos ali, ó, filosofia, né? Então, dentro de uma área do estudo da filosofia, qual que é o sentido, né? Que ou quem é partidário do ceticismo? Ajudou? Ainda não. Ainda não. Continuamos ainda cético, ceticismo, cético. Isso. Vamos ver a terceira. Essa terceira vai auxiliar. Que ou quem se mostra incrédulo, descrente. Agora sim. Né? Então, aquela pessoa que duvida de tudo, né? Uhum. Tá? Então, por isso que é importante, ok? Fazer a leitura completa. Outro. Observe que a maioria das palavras que a gente está lendo são adjetivos. Né? Porque ele está caracterizando ali todo esse movimento de mudanças climáticas, as ações do homem, ok? Você pode ler esse aí, Mauro, por favor? Vamos lá. Deflagrado, né? É um adjetivo. O primeiro, o significado, que deflagrou. Continuamos na mesma. O segundo, que sofreu combustão intensa. Agora sim. E aí cabe também falar da palavra combustão, né? Que é a queima, né? Queimar alguma coisa. Isso. 3, que surgiu de repente. Exemplo, os motins deflagrados na cidade fizeram muitas vítimas. Então, deflagrado está aí, ó, sofreu combustão intensa, ou que surgiu de repente. Qual das duas se encaixa mais ao texto? Isso, então nós temos aí o 3, certo? 3. Okay. Dependendo da situação que estiver lá no texto, como a gente estava falando também das mudanças climáticas, se estiver comentando alguma coisa sobre as grandes indústrias, né, essa queima aí, poderia ser também, tá? Mas no caso seria a 3, que surgiu de repente. Surge do nada, assim, né? Isso. Muito bem. Continuando. Emitir, então nós já temos aí um verbo, ok? Então, vai dar uma ideia de fato, ação, fenômeno da natureza. Então, qual que irá se encaixar? Tá bom? Então, mandar, enviar para fora, lançar de si, expelir. Então, pensando aí no contexto geralzão do texto, que nós estamos falando, então, emissão de gases. Sim. Né? Tá bom? Muito bem. Exacerbado, outro adjetivo, observem quantos adjetivos foram utilizados neste texto, tá? Que se exacerbou. Ajudou? Será? Não, continua na mesma. Na mesma. No mesmo radical ainda. Então, 2, aumentando, exagerado, tá? Exagerado, então, aí, a segunda definição já nos auxilia uma melhor forma. Muito bem. Permear, o que será permear? Temos aí outro verbo. Então, de novo, ó, como a gente está retomando aí alguns conteúdos, né? Então, a gente já viu um pouquinho dos verbos, a gente consegue retomar mesmo pensando aí em vocabulário, tá? Fazer passar pelo meio, igual a atravessar. Verbo intransitivo. Não se preocupem aqui com essa parte, aí, verbo intransitivo. Isso, não se preocupem, tá? Se preocupem só com as definições, tá? Estar ou meter-se de permeio, interpor... Interpor-se. Obrigada. Né? Intervir, mediar, tá bom? Então, sempre aí observando isso. Qual definição que é melhor? A primeira não me ajudou. Muitas das vezes, mesmo a gente olhando aí a primeira, a segunda e a terceira, a gente não consegue, o identificado. Nesse caso, eu arriscaria a primeira, porque a gente está falando de permeabilização do solo, né? Sim, sim. Então, para a água atravessar o solo. Muito bem. E aí, logo depois, acho que eu não coloquei. Só para voltar lá na dica do Mauro, ó. Permear. Lá nós tínhamos impermear. É impermeável, então, ó, é isso mesmo. O permear é aquele que consegue atravessar, certo? E o in é negativo, né? Isso, então esse in
A grande parte, né? A grande parte dele é porque negativo. sempre tem Nesse exceção, caso, né? negativo, Então, se é impermeável, aquilo que não consegue atravessar, né? Quando ele comenta lá que quando cai muita chuva, então temos aí o solo impermeável por conta do asfalto, enfim, que dificulta, né, essa penetração da chuva, tá bom? Não deu tempo da gente terminar aí todos os vocabulários. Pode deixar para eles na tela, por favor, aí eu vou falando. Faltaram alguns, mas só para vocês observarem quão importante é a gente conhecer o vocabulário, buscar os significados e quais as formas de buscar esses significados. Muito bem. Tá bom? Muito obrigada a todos. Profs, aí de brinde para vocês a habilidade, só porque deu tempo, hein? Obrigada a todos, Mauro, produção. Obrigado, ótima participação dos alunos e professores. Obrigado pela aula. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.